E aí, bora ganhar dinheiro? Olá! Olha, hoje a gente vai fundo num tema que, nossa, mexe com a cabeça de muita gente, né? Aquela ideia de construir uma renda passiva. Tipo, uns R$ 1.500 por mês. A gente pegou um material que, assim, se propõe a ser um guia bem prático, sabe? Ele detalha um método, tem cálculos, sugestões de onde investir, para quem está buscando essa meta específica. E a nossa missão aqui é meio que desembrulhar esse pacote, entender a lógica por trás dos números, as premissas que eles usam, né? E as opções de investimento que o material sugere, tipo, principalmente os fundos imobiliários, os FIIs, que aparecem bastante lá. Porque vamos combinar, a ideia de ter uma graninha caindo na conta todo mês, sem depender diretamente do nosso esforço ali do dia a dia, é muito forte, né? Então tá, bora desmistificar isso. Como que esse material propõe tornar isso algo mais palpável? Isso é um ponto-chave para começar, né? Porque, assim, a ideia é ótima, super atraente, mas a gente tem que alinhar as expectativas logo de cara, sabe? Como o próprio material que a gente analisou deixa bem claro, essa renda não aparece do nada, né? Não é mágica. Ela é resultado de um esforço anterior, e um esforço considerável, diga-se de passagem. Ou é capital que você acumulou com paciência, ou é a construção de um ativo, sei lá, um negócio, direitos autorais, ou, como a gente vai focar mais aqui, um portfólio de investimentos mesmo, que consiga gerar esse fluxo de caixa recorrente. O material começa justamente por aí, né? Fazendo essa distinção clara. De um lado, o que eles chamam de renda ativa, aquela que vem direto do nosso trabalho, da troca do nosso tempo, do nosso esforço por dinheiro. Salário é o exemplo clássico. Se a gente para de trabalhar, geralmente, acabou a renda. E do outro lado, a renda passiva, como o material descreve. Ela nasce de um investimento ou de um esforço feito lá atrás. Os exemplos mais comuns, aluguel de imóvel, né? Dividendos de ações ou até o lucro de uma franquia. Mas só se o dono não estiver ali na gestão do dia a dia. O material até faz uma observação que eu achei interessante. Para alguém que já está aposentado, os rendimentos dos investimentos podem ser vistos como a renda passiva principal dessa pessoa, porque não vem mais do trabalho ativo dela, né? Exato. E o que eu acho fascinante aqui, olhando pela lente da fonte, é a mudança de mentalidade que essa busca pela renda passiva traz. É sair daquela lógica de trocar minhas horas por reais para uma lógica de colocar os meus reais para trabalhar e gerar mais reais para mim. A premissa central da análise que a gente viu é muito clara. Para ter uma renda passiva que faça diferença, precisa de capital. Não tem muito segredo. E aí, claro, vem as perguntas que o material tenta responder. Quanto capital exatamente? Onde eu coloco esse dinheiro? E como eu otimizo isso para gerar renda de forma sustentável? E para essa primeira pergunta, quanto capital? A fonte usa uma ferramenta principal, que é uma planilha de projeção. A ideia é usar matemática mesmo, para a gente estimar o montante que seria necessário para gerar aqueles R$ 1.500 por mês de forma passiva. Para essa planilha funcionar, a gente precisa colocar alguns dados, os inputs, né? Primeiro a meta, óbvio, R$ 1.500 de renda passiva por mês. Depois a realidade de quem está planejando, com a renda mensal hoje. O material dá exemplos tipo 3.000, 4.000, mas pode ser qualquer valor. E um ponto crucial, qual o percentual dessa renda que a pessoa consegue guardar, poupar, todo santo mês? A fonte simula cenários com 15%, 20%, até 30%. Além disso, e aqui é importante, a planilha pede 2 taxas de rendimento que a pessoa espera ter, e a fonte faz uma distinção. Uma taxa para a fase de acumulação do dinheiro, quando o foco é fazer o bolo crescer, né? O exemplo lá usa 8% ao ano, e outra taxa, geralmente um pouco mais baixa, mais conservadora, para a fase de usufruto, quando você já vai começar a usar essa renda passiva. A fonte sugere 4% ao ano e justifica isso como uma meta de retorno real, ou seja, acima da inflação. Tá, com esses números na mão, a lógica do cálculo começa a fazer sentido. Primeiro, transforma a meta mensal em anual. R$ 1.500 por mês, vezes 12 meses. R$ 18.000 de renda passiva por ano que a pessoa quer. Aí, para achar o capital total que precisa, a fonte usa aquela relação básica, divide essa renda anual desejada pela taxa de rendimento esperada na fase de usar o dinheiro. Isso. E só para reforçar a lógica dessa divisão, que às vezes o pessoal confunde um pouco, pensa assim,
Se você tem um capital C e ele rende uma taxa T por ano, o rendimento anual vai ser C vezes T, certo? Então, se você já sabe o rendimento R que você quer, os R$18.000, e a taxa T que você acha que vai conseguir, os 4%, para achar o capital C que você precisa, é só fazer a conta inversa. C é igual a R dividido por T. No exemplo do material, R$18.000 dividido por 4%, ou 0,04, dá os R$450.000 de capital, que seria a meta. É curioso que o material até menciona 400 mil em algum momento, talvez com outra conta rápida, mas a fórmula principal com os 4% leva nesses 450 mil. Exato, a conta é essa. Mas a planilha não para por aí, né? Ela projeta como isso evolui, ano a ano. Calcula quanto você aporta por ano, a poupança mensal vezes 12, soma com o que já tinha do ano anterior, aplica a taxa de rendimento da fase de acumulação, aqueles 8% do exemplo, para chegar no novo saldo. E com base nesse saldo que vai crescendo, a planilha já calcula qual seria a renda passiva potencial naquele ponto, usando a taxa de usufruto, os 4%. É aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. A planilha deixa muito visual o poder dos juros compostos. A fonte até chama de a força da renda. É quase, mágico ver como a renda passiva potencial não cresce retinho, sabe? Ela cresce de forma acelerada com o tempo. O patrimônio rende, esse rendimento se junta aos novos aportes e ao principal, e no ano seguinte rende ainda mais. E um ponto alto que o material destaca é a flexibilidade da ferramenta. Dá para brincar com os números, mudar o salário, quanto consegue poupar, até a meta de renda, e ver na hora como isso impacta o tempo que levaria para chegar lá. Sem dúvida. Ver o efeito bola de neve assim na prática é muito poderoso, mas conectando isso com o cenário completo, é super importante analisar as premissas por trás desses números, né? Algo que a fonte também discute. Por exemplo, essa diferença entre a taxa de acumulação, de 8%, e a de usufruto, de 4%. Essa redução não é por acaso. Ela reflete uma estratégia bem comum e, diria, prudente. Conforme o objetivo de viver daquela renda vai chegando mais perto, a pessoa busca diminuir a volatilidade da carteira. Troca um potencial de retorno maior por mais previsibilidade e mais segurança no fluxo de renda. Faz sentido, né? Totalmente. É uma gestão de risco, basicamente. Exato. E a justificativa que a fonte dá para mirar nesses 4% ao ano acima da inflação como taxa de usufruto, esse é outro ponto que chama atenção. O material faz uma análise histórica que eu achei bem pertinente, comparando o retorno real do CDI, ou seja, já descontando a inflação, com o IPCA nos últimos anos. E mostra que em vários períodos esse retorno real foi baixo, às vezes até negativo. Daí vem o argumento da fonte. Para ter um ganho real mais consistente, talvez não baste ficar só na renda fixa mais tradicional. Talvez seja preciso buscar alternativas como os FIIs ou ações que pagam bons dividendos para tentar alcançar esses 4% reais. Funciona quase como um alerta, sabe? Sobre a importância de ter expectativas irrealistas e não esquecer o efeito da inflação no longo prazo. É uma das sacadas interessantes do material. Essa busca ativa por um retorno real... Faz todo sentido essa análise das premissas, sim. Bom, então, uma vez que a gente tem uma estimativa do tamanho da montanha de capital necessária, aqueles R$450 mil do exemplo, a pergunta seguinte é: onde eu invisto esse dinheiro para ele de fato gerar a renda passiva que eu quero? E nesse ponto, o material que a gente analisou direciona o foco de forma bem clara para os fundos imobiliários, os FIIs. Inclusive, o autor do material coloca uma opinião pessoal dele, que a gente precisa mencionar aqui com neutralidade. Ele argumenta mais ou menos assim: para empresas que estão crescendo, o melhor é reinvestir o lucro no negócio. Dividendos seriam mais para empresas já maduras, com pouca chance de expansão. Mas ele diz, para o objetivo específico de gerar um fluxo de renda passiva mais previsível, aí sim, os FIIs se encaixariam muito bem nesse papel. E por que essa adequação dos FIIs para esse objetivo, segundo a análise? O que é fascinante, e a fonte detalha bem, é a própria estrutura de um FII. Pensa num FII como se fosse um grande condomínio de investidores, sabe? Juntos, eles são donos de um ou de vários imóveis. Pode ser shopping, prédio de escritório, galpão logístico, hospital, enfim. Esses imóveis são alugados para inquilinos. E toda a parte chata, digamos assim, cobrar aluguel, cuidar da manutenção, negociar contrato, é feita por um gestor profissional.
E o ponto-chave, a lei brasileira obriga que a maior parte do resultado líquido do fundo, que vem principalmente dos aluguéis, seja distribuída para os cotistas. Geralmente, isso acontece todo mês. É o famoso pinga-pinga na conta. E além desse fluxo de rendimentos mensais, outro ponto que a fonte bate bastante na tecla é o potencial de proteção contra a inflação. Muitos contratos de aluguel são reajustados todo ano por índices como o IPCA ou IGPM. E o valor dos próprios imóveis, o valor patrimonial deles, também tende a se valorizar com o tempo, acompanhando, pelo menos em tese, a inflação. Então, essa combinação rendimento mensal e potencial de correção do principal conversa bem com aquela busca pelos 4% de retorno real que a gente falou antes. Entendi a lógica apresentada pela fonte. E o material não para só na sugestão dos FIIs. Ele vai além e propõe um método, um jeito prático de selecionar quais FIIs poderiam ser interessantes. Ele usa como exemplo dados de plataformas online, cita especificamente o site Fundamentei. A ideia é começar com a lista completa de FIIs que tem na bolsa. No exemplo que ele deu, eram uns 245. O objetivo dessa fase é usar filtros, critérios numéricos, para dar uma boa enxugada nessa lista inicial. Para quê? Para tornar a análise mais profunda, a qualitativa, mais viável depois. No exemplo do material, depois de passar os filtros, a lista caiu para 33 FIIs. Bem menos, né? A pergunta é, que filtros são esses e por que eles foram escolhidos? Ok, vamos esmiuçar isso um pouco. O primeiro filtro, claro, é o Dividend Yield, famoso DY. Ele mede quanto o fundo pagou de rendimento nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota hoje. Como o foco é renda, a fonte sugere buscar FIIs com DY acima de 4% ao ano. Parece, direto ao ponto. O segundo filtro é o preço sobre valor patrimonial, o PVP. Aqui a fonte sugere uma faixa, entre 0,4 e 1,2. A ideia, pelo que entendi, seria evitar fundos que estão muito caros, PVP bem acima de 1, mas também aqueles muito baratos, PVP muito baixo, que talvez indiquem problemas sérios. Mas esse limite de 1,2 me chamou a atenção. Quer dizer, já está um pouco acima do valor patrimonial, né? A fonte explica por que ir até aí. Essa é uma ótima pergunta e toca num ponto central da estratégia de filtro. A fonte não entra em detalhes minuciosos para cada limite, mas a gente pode inferir a lógica, né? Um PVP um pouquinho acima de 1, tipo até 1,2 nesse caso, pode ser visto como aceitável se outros fatores forem muito bons. Por exemplo, a qualidade dos imóveis, a gestão, a localização, talvez uma perspectiva de valorização futura que ainda não está totalmente no valor contábil. O filtro tenta achar um equilíbrio, não pagar caro demais, óbvio, mas também não jogar fora automaticamente fundos que são sólidos e que o mercado já reconhece como de alta qualidade, e por isso negocia com um pequeno prêmio. Já o limite inferior, o 0,4, tenta evitar fundos que podem ter problemas realmente graves ou um risco muito alto percebido, que justificaria um desconto tão grande assim no preço. É uma forma de filtrar os extremos, sabe? Entendi. É uma busca por um meio termo ali, evitando as pontas. Faz sentido. Quais os outros filtros que o material sugere? Tem o valor de mercado. A fonte sugere filtrar e pegar só os fundos com valor de mercado acima de 500 milhões de reais. A lógica aqui, imagino, é dar preferência para fundos maiores, mais estabelecidos, que talvez tenham mais diversificação, mais poder de barganha, talvez uma gestão mais robusta. Depois, a taxa de vacância. Isso mede quantos por cento dos imóveis do fundo estão vazios, sem gerar aluguel. O filtro sugerido é buscar fundos com vacância abaixo de 30%. Isso claramente visa reduzir o risco na receita, né? E por último, a liquidez média diária, que é super importante para a gente poder comprar e vender as cotas sem ter dor de cabeça, sem impactar muito o preço. O filtro busca fundos que negociam em média mais de R$1 milhão por dia. Então essa combinação de filtros funciona como uma peneira inicial mesmo. A proposta do material é usar esses números para refinar a busca, tirando da frente opções que, por essa lógica, não se encaixariam tão bem no perfil que se busca. Tipo fundos muito pequenos, ou talvez caros demais ou baratos demais por um motivo ruim, com muito imóvel vago, ou que são difíceis de negociar.
É fundamental repetir o que a própria fonte diz, né? Isso é apresentado como um método de triagem, um ponto de partida. Não é uma recomendação para sair comprando os fundos que passam nesse filtro, de jeito nenhum. Precisamente. E a estratégia por trás dessa combinação de filtros é interessante de se notar. Isso levanta uma questão importante que todo investidor enfrenta. Aquele eterno trade-off, né? Aquela troca entre buscar mais rendimento, que está refletido ali no filtro de DY principalmente, e ao mesmo tempo controlar os riscos, que os outros filtros tentam abordar. PVP, vacância, liquidez, tamanho. Cada critério tenta mitigar um tipo diferente de risco que existe ao investir em FIIs. Porque não adianta nada ter um DY nas alturas se a vacância também for gigante ou se o fundo for minúsculo e ninguém conseguir negociar a cota, né? E mesmo depois de passar essa peneirinha inicial e chegar numa lista menorzinha, os 33 FIIs lá do exemplo, a análise que a gente tem aqui reforça. O trabalho não acabou. Na verdade, é aí que começa a parte mais profunda, a análise qualitativa. O material aponta 2 caminhos principais que o investidor pode seguir daí para frente. O primeiro é o que ele chama de estudo autônomo. É você arregaçar as mangas e mergulhar nos relatórios gerenciais que os fundos publicam todo mês, ler os prospectos, tentar entender a qualidade real dos imóveis, onde eles ficam, quem são os inquilinos, qual a reputação do gestor. E isso, claro, exige tempo, exige esforço, exige conhecimento. Mas a recompensa é a independência na decisão e talvez uma convicção maior no que você está fazendo. O segundo caminho, que também é mencionado, é usar os serviços das casas de análise, o famoso research. São empresas que fazem esse trabalho de estudo a fundo e oferecem relatórios com recomendações. Compra, vende, mantém esse FII aqui. A vantagem óbvia é a praticidade, a economia de tempo. A desvantagem, como a própria fonte pondera, é que você acaba criando uma dependência da análise da opinião de terceiros. Fica essa escolha para o investidor. Nossa, clareou bastante o processo que o material propõe. Então, só para a gente recapitular rapidinho o que a gente explorou aqui com base nesse material. A gente começou diferenciando renda ativa e passiva, depois viu a proposta da planilha para calcular o capital que precisa e projetar o crescimento disso no tempo com aquele destaque para a força da renda, né, os juros compostos. E aí, na sequência, a gente investigou a sugestão de focar em FIIs para gerar essa renda e também o método de filtragem quantitativa que eles apresentaram como um primeiro passo para selecionar esses FIIs. Então, o que tudo isso quer dizer no fundo? Para quem se conecta com essa meta, com essa ideia de gerar uns R$ 1.500 por mês de renda passiva, o material oferece um roteiro bem estruturado, quase um passo a passo, que vai desde o planejamento financeiro lá no começo até uma sugestão de como começar a escolher os investimentos. É uma tentativa de deixar o objetivo menos etéreo, né? E mais pé no chão, mais acionável. Exato. E a mensagem que fica ecoando da abordagem que a fonte apresenta é que construir essa independência financeira usando a renda passiva é um projeto de longo prazo. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não tem atalho mágico, não tem fórmula secreta que funciona para todo mundo. O sucesso, olhando por essa perspectiva do material, parece depender de uma combinação de fatores. Disciplina para poupar sempre, mês após mês. Conhecimento para entender onde você está colocando seu dinheiro, quais são os riscos potenciais e paciência. Muita paciência para respeitar o tempo de maturação dos investimentos e ter resiliência para aguentar os altos e baixos do mercado que sempre vão existir. Exatamente. E para a gente fechar com uma provocação, talvez algo que o material foca um pouco menos, mas que me parece um desdobramento natural, a análise é muito rica no como fazer, né? Os cálculos da planilha, os critérios dos filtros, a busca pelos 4% reais. Talvez um ponto interessante para quem decide embarcar nessa jornada, para além dos números, seja refletir um pouco mais sobre o porquê. Por que R$ 1.500? O que essa autonomia financeira, mesmo que seja parcial no começo, significa de verdade para a pessoa? Como que alcançar essa meta poderia, na prática do dia a dia, mudar a relação que a pessoa tem com o próprio tempo, com as escolhas de trabalho, de vida? Fica aí o pensamento para ir além da planilha. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.